O milionário faz um pedido inesperado à empregada que pode transformar sua vida. Samuel sempre foi um homem cercado de luxo. Sua mansão, imponente e cheia de segredos, erguia-se como um monumento à sua solitária vida de milionário. As paredes revestidas de arte e os lustres de cristal refletiam uma riqueza que não trazia felicidade. Desde que sua esposa, Clara, partira de forma trágica, ele se afundou na dor e no vazio. Cada canto da casa ainda sussurrava seu nome. Cada quarto estava impregnado de lembranças que o esmagavam como um peso insuportável. O luto o tornara praticamente um fantasma, perambulando por aqueles salões de mármore, perdido em seus próprios pensamentos. Foi nessa atmosfera marcada pela tristeza que Ana entrou na vida de Samuel. Uma jovem cheia de sonhos, inseguranças pulsantes em seu coração e uma esperança disfarçada. Contratada para organizar a bagunça emocional e física que era a vida dele, Ana mal sabia que aquela casa guardava segredos que fariam seu mundo desmoronar. Ao arrumar a biblioteca, encontrou uma caixa antiga escondida atrás de livros empoeirados. Dentro, cartas não enviadas, revelando o amor proibido, o amor que Samuel ainda alimentava por Clara. Uma paixão intensa que desafiava até mesmo a morte. Naquela noite tempestuosa, enquanto as gotas de chuva tamborilavam na janela, um desentendimento emocional se desenrolou entre eles. O que começou como uma conversa trivial, rapidamente se transformou em gritos e lágrimas. Samuel, perdido em sua dor, olhou para Ana com um misto de desespero e intensidade. "Finja ser minha esposa por um mês", ele pediu, a voz embargada. O silêncio que se seguiu pesou no ar. Ana sentiu o coração disparar. Como poderia aceitar um pedido tão insensato? Seu instinto gritava para que se afastasse da sombra do passado de Samuel. Mas a tentação de mudar sua própria vida estava ali, pulsando, sedutora, sentindo-se dividida entre o desejo de uma nova vida e o peso da traição ao legado de Clara. Ana hesitou. Ela conhecia as histórias sussurradas sobre a morte trágica de Clara. Rumores que levantavam mais perguntas do que respostas. A cada dia que passava na mansão, mais segredos surgiam, e com eles a verdade obscura que pairava sobre a memória de Clara. Um dos amigos de Samuel, um homem carismático, sempre à sombra do milionário, parecia saber mais do que deixava transparecer. O olhar dele arrastava um mistério que inquietava Ana. À medida que a farsa se desenrolava, uma sensação de perigo sussurrava em seus ouvidos. E se o que ela estava prestes a descobrir a enganasse ainda mais? O peso dessa decisão crescia, e o ar da mansão parecia mais denso a cada dia que passava. Ana lutava com sua moralidade, questionando até onde poderia ir em busca de uma vida que nunca foi sua. Os dias foram passando entre risos forçados e momentos de aflição, enquanto a tensão crescia naquela casa que se tornara um labirinto de confissões não ditas. A pergunta que não queria fazer se enroscava em sua mente. Estaria Samuel escondendo algo mais? E o que realmente havia ocorrido com Clara? O coração de Ana pulsava numa mistura de esperança e medo, preparando-se para a verdade que estava prestes a ser revelada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava perdida em pensamentos, sua mente um turbilhão de emoções. Havia dias que o peso do pedido de Samuel a seguia como uma sombra.
No entanto, a atenção dela se voltou para o comportamento dele. Cada vez mais, Samuel parecia distante, como se uma tempestade interna estivesse prestes a explodir. E então, naquela noite, tudo mudou. Foi durante um jantar finamente preparado, onde as luzes da mansão pareciam brilhar com mais intensidade. Samuel tentava agir normalmente, mas os olhos dele traíam um turbilhão. Ana servia o vinho, seus dedos tremendo ligeiramente, quando um estrondo bruscamente cortou o silêncio. O som veio da biblioteca, um barulho como se algo pesado tivesse caído. Os dois se entreolharam, um silêncio carregado pairando entre eles. Samuel, você ouviu isso? Ana perguntou, a voz jamais nervosa. Ele acenou com a cabeça, um semblante tenso. Deixe isso. Deve ser um livro que caiu, respondeu. Mas Ana sentiu a hesitação na voz dele. Algo estava errado. Movida pela curiosidade e a súbita adrenalina, Ana se levantou e caminhou até a biblioteca. O coração dela pulava. Ao entrar, a luz da lua entrava pelas janelas grandes, e a sombra das estantes parecia dançar. O que ela encontrou a deixou paralisada. Uma caixa inteira de cartas jogadas em um canto. Papéis espalhados como se tivessem sido surpreendidos em um momento de desespero. E no meio da bagunça, um pequeno objeto brilhante prendeu sua atenção. Era um colar. Ana o reconheceu imediatamente. Clara usava um igual em uma das fotos que havia visto na mansão. Seu estômago se revirou. Mas como aquele colar estava ali, na mansão, cheio de segredos que Samuel guardava? Quando Ana se abaixou para pegar o colar, levantou os olhos e deu de cara com Samuel. A expressão dele era uma mistura de horror e desespero. Ana, não! A advertência tingida por uma urgência frenética. Por que você não me disse? Ana perguntou, segurando o colar. A raiva. E o medo pulsando nas veias. Quem era Clara para você, realmente? Samuel respirou fundo, mas antes que pudesse responder, um som estrondoso ecoou de novo. Mas dessa vez, não era apenas um livro caindo. A estante atrás dele se moveu, como se algo a estivesse pressionando por trás. E então, com um tom sinistro, as paredes começaram a vibrar. Tudo aconteceu rapidamente. Uma parte da estante deslizou para o lado, revelando uma passagem escura, escondida há muito tempo. Samuel, pálido, olhou para Ana com desespero. Você não deve entrar aí, é perigoso. Mas Ana não estava ouvindo. Com o coração disparado, ela caminhou para a passagem. Uma onda de adrenalina a levou a colocar um pé dentro da escuridão. O que você está escondendo, Samuel? Então, antes que ela pudesse ir mais longe, Samuel agarrou seu braço. O pânico em seus olhos fazia o sangue dela gelar. Você não sabe a verdade. Clara não é o que você pensa. Ele gritou, e naquele momento, a mesa do jantar por trás deles virou, copos quebrando, como uma onda de energia liberada. Ana ficou paralisada, não apenas pelo choque, mas pela revelação que ainda não havia sido pronunciada. O ar estava pesado de segredos mútuos, e a tensão os apertava como um nó impossivelmente firme. E enquanto ela olhava para Samuel, ele parecia não ser mais o homem apático e perdido que conhecera, mas alguém desesperado por esconder uma verdade devastadora. O que realmente aconteceu com Clara? O que mais estava escondido naquela mansão que agora parecia um labirinto de segredos? A fúria e a curiosidade a empurravam adiante, mas a dúvida a mantinha parada. O mundo ao redor desmoronava, e Ana precisava decidir, seguir em frente ou recuar antes que fosse tarde demais. Ana ficou paralisada, e o silêncio ressoava como um eco opressivo na biblioteca. A passagem escura, atrás da estante, pulsava com o mistério que parecia envolvê-la em suas garras. Ela olhou para Samuel,
que segurava o braço dela com uma força desesperada. O rosto dele estava pálido, algo entre a súplica e o pânico. Você não entende. Ele interrompeu a própria fala, arrastando a respiração. Clara, não, é quem você pensa que é. Ela tá viva. As palavras dele cortaram o ar como um fio afiado. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim? Viva? Samuel, isso não faz sentido. Sua voz tremia. O colar que segurava parecia pesar como uma âncora agora. Ela fingiu a própria morte. Eu tava envolvido. Nós estávamos. A voz dele falhou, a dor nos olhos dele quase palpável. E num instante, o mundo se tornou um turbilhão. O eco da revelação ressoou, estourando em 1000 pedaços os fragmentos da realidade que Ana conhecia. Clara, a mulher cuja memória pairava sobre tudo, não estava morta? Mas por quê? Por que você não me contou? O que mais está escondendo? Ana sentiu uma mistura de confusão e raiva. Aquela mansão, com seus segredos abafados, já não era apenas um labirinto de dor. Agora parecia um campo minado de ilusões e mentiras. As luzes piscavam e a tensão subia. A parede da passagem se agitava de novo, pressionada por algo desconhecido. Tome cuidado, Ana. Samuel a alertou, mas ela já não ouvia. Com um impulso avançou. A escuridão a chamava. Precisava saber. O que mais estava escondido ali? Assim que Ana atravessou o limiar, uma brisa gelada a envolveu. E naquela fração de segundo, a verdade bateu à porta de sua mente. E se Clara tivesse voltado para se vingar, para recuperar o que Samuel tinha, para recuperar a vida, que ele fora levado a acreditar que tinha perdido. Com o coração na boca, Ana olhou para trás, e o rosto de Samuel contradizia o medo que dominava a escuridão. Algo pesado se movia nos meandros daquela passagem. Mãos frias começaram a se esgueirar, e uma figura emergiu do breu. Uma mulher, com um olhar que misturava dor e fúria, surgiu à frente. Clara! Ana gritou involuntariamente o nome da mulher que personificava tanto mistério e sofrimento. Ao vê-la, o coração de Ana despencou, e a realidade se desfez completamente. Era Clara, mas não era a pessoa que Ana idealizara. Ela estava diferente. Seus olhos roldavam uma centelha de raiva. Você está com ele? A voz de Clara era um sussurro cortante. O luto que parecia envolver aquela presença era tão real quanto a própria situação. Samuel teve um ataque de pânico, correndo para afastar Ana. Não, Clara, não. Mas as palavras soaram vazias quando um brilho cortante no olhar de Clara disparou como um tiro. E o que deveria ser uma revelação agora se tornava uma armadilha. A verdade estava se desdobrando como uma serpente, pronta para atacar. O que Ana deveria fazer agora? Com um movimento brusco, Clara levantou uma mão e uma luz brilhou, fazendo o espaço ao redor delas tremer. As sombras dançavam, e tudo na mansão parecia girar. Ana estava entre duas forças opostas, e o pânico começava a tomar conta. O que preocupava era que, além de Clara estar ali, ela parecia saber mais do que deveria. O nó na garganta de Ana apertou ainda mais. A cena que presenciava agora a deixava sem palavras. Uma escolha tinha que ser feita, mas como escolher entre duas verdades que machucavam tanto? E qual delas era a verdadeira? A tensão na sala era palpável. Ana precisava descobrir a verdade por trás da menção de Clara. Mas, ao mesmo tempo, queria sair daquela armadilha que se tornava cada vez mais surreal. A revelação estava apenas começando, e um novo jogo de poder se desenhava à sua frente, desafiador. Ela fechou os olhos, respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. O destino da mansão e de seus habitantes começava a mudar.
e o peso da escolha parecia afundar todos eles em um abismo de segredos e traumas. Ana estava entre a luz e a escuridão, o peso da revelação feita por Samuel pesando em seu coração. Clara estava viva? A voz da mulher ao seu lado ecoou em sua mente. A intensidade da situação a envolvia. O olhar de Clara era penetrante, como se ela pudesse ler as dúvidas da alma de Ana, e isso a deixava nervosa. Você não sabe nada sobre ele, Clara exclamou, sua voz cortando o ar como uma faca. Samuel é um mentiroso, ele me traiu, ele sempre me traiu. O choque alcançou Ana como um tsunami. O que estava acontecendo? De um momento para outro, a figura que ela considerava uma vítima se transformava em uma acusadora ardente. Samuel, pálido, tentava se defender, mas a tensão no ar era palpável, mais forte que qualquer elo que ele ainda pudesse ter com Ana. Você não entende, Clara, Samuel gritou, a pressão em sua voz se elevando. Eu não sabia que você estava viva. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. E você continuou a viver sua vida, nem é? Clara disse, a amargura na voz fazendo os olhos de Ana encherem-se de lágrimas. Enquanto eu estava presa em um pesadelo, a situação parecia estar prestes a explodir. O chão sob os pés de Ana parecia desaparecer. As paredes da mansão pareciam se fechar ao seu redor. Mas havia algo mais. Um frio que não vinha apenas da escuridão, mas de dentro, como uma verdade que estava prestes a se revelar. Ana olhou para Clara, examinando cada traço em seu rosto, buscando alguma resposta. Por que você fez isso? Por que fingiu sua própria morte? A pergunta escapuliu, e o murmúrio crescente de tensão encheu o ambiente. A sombra de Clara se aproximou, e quando ela falou, sua voz se transformou em um sussurro. Eu não tinha escolha. Samuel fez coisas terríveis. Para me proteger, eu precisei desaparecer. As palavras de Clara começaram a formar uma nova camada de confusão em Ana. Proteger de quê? E então, como se o tempo tivesse parado, uma explosão de luz e som se ocorreu atrás deles. O chão tremeu com uma força inesperada, e Ana sentiu que estava prestes a perder o equilíbrio. A estante que havia se movido antes agora se desintegrou em uma nuvem de poeira e entulho. Cuidado! Samuel gritou, puxando Ana para trás. Mas não antes que uma figura emergisse da escuridão. Um homem alto e imponente, com uma máscara nas feições, apareceu do nada. Seus olhos ardiam com uma intensidade feroz, que até mesmo Clara parecia temer. Você acha que pode esconder a verdade para sempre? O homem disse em um tom ameaçador, cada palavra ressoando como um eco sinistro. Você não tem ideia do que aconteceu naquele dia. Ana estava em choque. A máscara, os olhos ardentes, tudo parecia uma cena de um filme de terror. Quem era aquele homem? Um aliado de Clara ou de Samuel? Um novo jogador nesse jogo de segredos? Clara recuou um passo, seu rosto pálido. Você não deveria estar aqui. O medo em sua voz surpreendeu Ana. E então, uma verdade obscura começou a se formar na mente dela. O passado de Clara não era apenas trágico. Havia uma rede de traições. Mentiras e um destino sombrio, entrelaçado com a própria essência da mansão. O homem virou-se para Ana, como se fosse ela a chave para tudo o que estava prestes a acontecer. Você precisa escolher, Ana. Escolher. O lado que vai descender a verdade. Porque a mentira está prestes a desmoronar sobre todos nós. O mundo à sua volta parecia girar. A tensão era insuportável. O dilema estava claro, mas as consequências se empilhavam, ameaçando sufocar Ana em seu próprio dilema ético. O que se passava na mente dela era um labirinto de lealdades questionáveis e verdades distorcidas. Agora, tudo o que ela sabia estava à beira da colapso, e a única coisa que restava era a nova e aterrorizante possibilidade de que por trás de cada máscara e abaixo de cada mentira
Havia uma realidade mais devastadora do que ela jamais poderia imaginar. E, naquela fração de segundo, enquanto a luz da verdade começava a iluminar o caminho para os segredos enterrados, Ana percebeu que a verdadeira escolha estava apenas começando. E a pergunta mais inquietante ressoava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir o que realmente havia acontecido naquela mansão? Ana estava entre a luz e a escuridão. O peso da revelação feita por Samuel pesando em seu coração. Clara estava viva? A voz da mulher ao seu lado ecoou em sua mente. A intensidade da situação a envolvia. O olhar de Clara era penetrante, como se ela pudesse ler as dúvidas da alma de Ana, e isso a deixava nervosa. Você não sabe nada sobre ele, Clara exclamou, sua voz cortando o ar como uma faca. Samuel é um mentiroso. Ele me traiu. Ele sempre me traiu. O choque alcançou Ana como um tsunami. O que estava acontecendo? De um momento para outro, a figura que ela considerava uma vítima se transformava em uma acusadora ardente. Samuel, pálido, tentava se defender, mas a tensão no ar era palpável, mais forte que qualquer elo que ele ainda pudesse ter com Ana. Você não entende, Clara. Samuel gritou, a pressão em sua voz se elevando. Eu não sabia que você estava viva. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. E você continuou a viver sua vida, não é? Clara disse, a amargura na voz fazendo os olhos de Ana encherem-se de lágrimas. Enquanto eu estava presa em um pesadelo. A situação parecia estar prestes a explodir. O chão sob os pés de Ana parecia desaparecer e as paredes da mansão pareciam se fechar ao seu redor. Mas havia algo mais. Um frio que não vinha apenas da escuridão, mas de dentro, como uma verdade que estava prestes a se revelar. Ana olhou para Clara, examinando cada traço em seu rosto, buscando alguma resposta. Por que você fez isso? Por que fingiu sua própria morte? A pergunta escapuliu, e o murmúrio crescente de tensão encheu o ambiente. A sombra de Clara se aproximou, e quando ela falou, sua voz se transformou em um sussurro. Eu não tinha escolha. Samuel fez coisas terríveis. Para me proteger, eu precisei desaparecer. As palavras de Clara começaram a formar uma nova camada de confusão em Ana. Proteger de quê? E então, como se o tempo tivesse parado, uma explosão de luz e som se ocorreu atrás deles. O chão tremeu com uma força inesperada e Ana sentiu que estava prestes a perder o equilíbrio. A estante que havia se movido antes agora se desintegrou em uma nuvem de poeira e entulho. Cuidado! Samuel gritou, puxando Ana para trás. As portas da biblioteca se abriram violentamente, e uma corrente de ar frio fez as chamas do candelabro balançarem. A tensão era palpável e o mundo parecia desmoronar ao redor deles. Então, como se tudo tivesse se desenrolado em câmera lenta, um segundo homem apareceu na entrada, alto, com um olhar intenso e decidido. Ele olhou fixamente para Clara. Eu não vou deixar você escapar novamente. Cada palavra dele era como um grito para a morte, ecoando nas paredes empoeiradas da mansão. Ana sentiu o coração disparar. Quem era aquele homem? Ele parecia saber muito sobre Clara, mais do que todos ali. O olhar de Clara se transformou de raiva para terror. Beto! Sua voz tremeu, e Ana percebeu que, em um único instante, Clara havia perdido toda a sua força. Como você ousa voltar? O homem perguntou, os punhos cerrados. A raiva emanava dele como uma onda. E então ele virou-se para Ana, os olhos cheios de desdém. E você é apenas o estranha que se meteu onde não foi chamada. Ana queria se retrair, mas estava presa na cena. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios. Eu sou a razão da morte de Clara. Sou seu passado e agora sou o único que pode ajudá-la. A declaração cortou o ar como uma lâmina. Clara abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Ana olhou entre os dois, sem saber em quem confiar. O que você quer dizer com isso?
Ela precisava de respostas, mas as palavras dele eram como veneno. Beto avançou um passo. A verdade, Ana. Eu sou seu verdadeiro amor. Clara estava em perigo, e eu fui enviado para resgatar a única pessoa que pode derrubar Samuel e seus segredos. Assim que a última palavra saiu de seus lábios, uma onda de tensão percorreu a sala, como uma corrente elétrica. Ana sentiu seu mundo girar. Então, tudo aconteceu muito rápido. Clara, com um grito de desespero, disparou em direção a Beto, suas mãos levantadas em um gesto de proteção ou ataque. Não tinha certeza. O impacto foi explosivo. Beto e Clara se chocaram, e no espaço entre eles, algo deslizou. Uma arma. Ana ficou paralisada. O homem se virou. E antes que ela pudesse gritar ou correr, tudo estava em um caos. O som da arma ecoou na biblioteca, e toda a verdade dos segredos, traições e vidas ocultas cravou-se na mente de Ana. Mas mais chocante do que o disparo foi a expressão no rosto de Samuel. Ele parou, os olhos arregalados, um misto de raiva e desespero. E então, com uma voz baixa, sussurrou: "Não, Clara, não." O eco reverberou na sala, enquanto Ana processava tudo. O que tinha acontecido? A verdade estava à beira de ser revelada, mas a cena se arruinava em um mar de incertezas. E neste momento, a mansão que já era um labirinto de segredos, agora se tornava uma armadilha mortal. O destino de todos ali dependia de decisões rápidas, e Ana teria gritar, mas tudo o que pôde fazer foi observar a queda de suas esperanças. O que faria agora? A cena estava em caos. O disparo ecoou com uma estrondosa reverberação que paralisou os corações na mansão. Ana não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. O tempo parecia estagnar e a realidade se desmaterializava ao seu redor. Clara havia caído e um olhar de choque cruzou o rosto de Samuel. Ana estava presa entre a angústia de ver a mulher que até então era uma enigmática figura de mistério e a realidade crua de que alguém havia sido ferido. O mundo girava e a tensão estava tão palpável que ela podia quase tocá-la. "Não, Clara!" Samuel gritou, o desespero transparecendo em cada sílaba. Ele se lançou em direção à mulher caída, ignorando completamente Ana e as consequências do ato violento. O sangue começava a se espalhar pelo chão de mármore e a visão fez o estômago de Ana se revirar. O que estava acontecendo ali? "Samuel, o que você fez?" Ana finalmente conseguiu gritar, sua voz embargada pelo horror. A atmosfera na sala agora estava repleta de agonia e desespero. O homem misterioso, Beto, parecia atordoado, a arma ainda em suas mãos trêmulas. A realidade estava se esfacelando em um espetáculo grotesco. Apenas segundos após a cena se desenrolar, as luzes da mansão começaram a piscar, e um barulho ensurdecedor envolveu o ambiente. Um estrondo reverberou, como se a própria casa estivesse protestando contra o que estava acontecendo. E então, como se tudo tivesse sido orquestrado por uma força além do entendimento, uma luz intensa surgiu daquela passagem escura que Clara havia emergido. Ana se virou e na escuridão uma figura familiar começou a se desenhar. Cabelos desgrenhados, olhos cheios de raiva. Era Clara, mas não a mesma mulher que havia caído. Ela resplandecia como uma entidade mística, uma sombra que parecia agora transcender o que era humano. "Você não deveria ter vindo aqui, Beto." A voz dela soou, mas não era a voz que Ana conhecia. Havia uma nova ferocidade, uma autoridade que fazia o ar ao redor vibrar. A sala tremeu. Samuel, agora em pânico, virou-se para Ana. "Você viu isso? Clara, o que você fez?" Ana estava em estado de choque. Clara estava viva, mas de uma maneira que desafiava a lógica.
E então a revelação. Samuel, você nunca poderia me controlar. A verdade sempre encontra seu caminho. As palavras cortaram a tensão no ar como uma lâmina. E foi nesse momento que o passado de Clara se tornou um labirinto de segredos. Ana sentiu o poder da sala mudar, ondas de energia pulsando na direção de Clara. Então, como um flash, a verdade surgiu. O que se passava não era apenas a luta de um amor perdido, mas algo muito mais sombrio. Clara tinha um poder oculto, uma força que a mantinha ligada àquela mansão, ligada a todas as suas dores e perdas. Você não pode me prender a esta vida. Eu sou mais do que seu passado. Clara gritou, enquanto uma luz branca começava a emanar dela, quase ofuscante. Murmúrios ecoaram pela sala, enquanto Ana e Samuel observavam, incapazes de compreender a magnitude daquela transformação. E então, algo inesperado aconteceu. A ferida de Clara começou a brilhar, não como um ferimento mortal, mas como uma fonte de luz que acalmava a agonia que antes dominava a cena. Clara, o que está acontecendo? Ana perguntou, sua voz apenas um sussurro. O horror se dissolveu em uma estranha sensação de esperança. O peso dos segredos antigos estava prestes a ser revelado. Estou aqui para libertar todos nós dos nossos erros. Clara anunciou, sua expressão agora firme, mesmo enquanto a dor parecia ainda lutar em seu corpo. Mas antes que alguém pudesse reagir, a luz se expandiu em uma onda, batendo nas paredes da mansão, e na mesma fração de segundo, uma nova memória invadiu a mente de Ana. Flashes de imagens, sussurros de verdades não ditas, revelações que mudavam tudo. Eram as lembranças de Clara, memórias que pertenciam a outra vida, outra realidade. Então, tudo desmoronou novamente, e Ana percebeu que a verdadeira batalha não era entre Clara e Samuel, mas uma luta muito mais profunda e sombria que envolvia cada um deles. Uma batalha que poderia definir o futuro de todos naqueles momentos decisivos. E enquanto a verdade iluminava as sombras da mansão, a única pergunta que restava era: até que ponto alguém iria para enfrentar os fantasmas do passado? A luz intensa ao redor de Clara parecia pulsar com vida própria. E Ana sentiu uma onda de adrenalina tomar conta dela. A cena estava prestes a explodir em algo insuportável. Samuel e Beto estavam em pé, ambos paralisados. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sombra se lançou sobre eles, como um espectro de vão. Era Lucas, irmão de Samuel, que havia desaparecido anos atrás, envolto em mistério e especulações. Rumores sobre seu destino sempre atormentaram a família. Como ele estava ali, ou voltei para acabar com isso de uma vez por todas. Ele olhou para Clara e a expressão de desdém no rosto dela se transformou em choque. Lucas, você está vivo? Clara respondeu, a incredulidade pesando em suas palavras. Eu nunca morri. Fui forçado a desaparecer, e agora sei a verdade. Clara, você se colocou em perigo por causa de Samuel. Ele gesticulou com raiva, cada sílaba carregada de emoção reprimida. Como você pode me acusar, depois de tudo que seu irmão fez? Clara retrucou. A luz ao seu redor começou a pulsar mais intensamente. O ar parecia vibrar com a tensão crescente. Ana observou, incrédula, o que estava acontecendo. Era um turbilhão de revelações que sua mente não conseguia processar. Ela sentia cada palavra como uma flecha. Afinal, o que significava isso? Lucas, o homem que todos acreditavam ter morrido, estava em pé ali, na frente dela, e revelando uma conexão que poderia desmoronar tudo. Samuel, o que você escondeu sobre sua própria família? Você sabia que Lucas estava vivo e nunca me contou? Clara gritou, os olhos dela lançando chamas.
A casa tremeu com a intensidade das emoções. Eu juro que não fiz nada. Eu pensei que você estava morta. Samuel respondeu, desesperado. O choque e a dor em sua voz eram palpáveis. Mas havia algo mais fugaz ali. Um resquício de culpa, talvez. Ana olhou nos olhos de Samuel e percebeu que ele estava perdendo o controle de sua própria história. Você me usou, Samuel, para esconder os seus segredos. Clara gritou, mirando os dois homens. E se não fosse por essa farsa, Lucas jamais teria que voltar daquele jeito. As palavras dela eram como um chamado à verdade que estava escondida há tanto tempo. Lucas levantou a mão. E quando ele falou, uma expressão de dor atravessou seu rosto. Vocês têm que ouvir. Ela não é a única culpada. Fui eu quem teve que viver com as consequências das escolhas de vocês. Eu vi a verdade e Clara precisa saber que Samuel não é o único que tem segredos. Ana sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. O ar estava carregado de tensão. Que segredos, Lucas? O que mais está em jogo aqui? A pergunta escapuliu, e a resposta pareceu ecoar na sala. Um mistério mais profundo do que eles podiam imaginar. Clara, você não sabia, mas nossa família tem uma linhagem. Nós temos poder. Um poder que foi escondido. E Samuel, ele estava envolvido em algo muito maior do que nós todos. Lucas respondeu, a voz dele agora suave, mas a gravidade das palavras ressoou como um golpe. E então, como se o universo tivesse conspirado contra eles, um novo estrondo ocorreu. As luzes piscaram e a mansão tremeu. O chão sob seus pés começou a rachar e uma fissura se abriu, como se a própria casa quisesse se libertar das sombras. Não! Ana gritou, enquanto a estrutura ao seu redor começava a desmoronar. As verdades estavam se revelando, mas a realidade desmoronava sob seus pés. Antes que ela pudesse se mover, um brilho ofuscante emanou da fissura, engolindo a todos. O último que Ana viu foi o olhar de pavor nos rostos de Samuel e Clara, e uma parte de seu ser soube que tudo mudaria a partir daquele momento. A luz os absorveu, e com um último pensamento, ela se perguntou: quem eram realmente aquelas pessoas ao seu redor? E mais importante, até onde tudo isso os levaria? A luz intensa ao redor de Clara pulsava com vida própria e Ana sentiu cada nervo em seu corpo se agitar. O ar estava denso de emoção e tensão, e ali estavam Samuel e Beto, paralisados em choque. Tudo parecia prestes a explodir em uma confusão de segredos e traumas. Meu Deus, o que você fez com ela? Ana murmurou, a cena se distorcendo à sua volta. Clara estava em pé, uma figura etérea que agora parecia tão poderosa, mas com um olhar que contava uma história de dor. Samuel e Beto, a poucos passos de distância, eram apenas sombras de quem realmente eram. Chega! O homem que havia surgido, Lucas, a presença que se acreditava. Perdida? Gritou com uma intensidade que fez o chão tremer. Clara não era mais a mulher vulnerável que Ana conhecia, e Samuel estava perdido em seu próprio lamento. Eu voltei para acabar com isso de uma vez por todas. Isso pegou Ana de surpresa. Num tumulto de emoções, as palavras de Lucas reverberaram como um chamado. Clara olhou para Lucas, sua expressão uma mistura de ódio e incredulidade. Você? O que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse morto. Eu nunca morri, Lucas respondeu. Cada palavra uma facada. Fui forçado a desaparecer por causa de Samuel e suas mentiras. Não é apenas o passado de Clara que está em jogo, mas o nosso legado. O pânico tomou conta do ambiente. Ana sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? A mansão, que já estava repleta de segredos, parecia agora um campo de batalha místico entre verdades escondidas. E se eu te disser que algo muito mais sombrio nos une? Lucas continuou, e as palavras pareciam pesar como um fardo sobre todos. Vocês não têm ideia de quem realmente somos, do poder que herdamos.
Poder? Samuel parecia desorientado. As palavras dele mal saíam, mas Ana notou a culpa em seu olhar. Você não pode ser sério. Eu sempre fui sério, Samuel. Lucas disparou, sua voz cortante. E agora, com Clara de volta, não vamos permitir que você controle mais nada. A verdade não pode ser abafada para sempre. Novamente, o chão ruiu sob a pressão da revelação. A casa tremeu, como se a própria fundação estivesse se revoltando contra tanto peso. Ana tentava processar o que tudo isso significava. Ela olhou para Clara, que agora tinha um semblante determinado, seu corpo emanando uma luz cada vez mais intensa. Você não sabe o que me forçou a fazer, Samuel. Clara gritou, a raiva crescendo. Eu precisei fazer o que tinha que ser feito para escapar de você. O dia em que você me traiu, você selou o nosso destino. E a história que você escreveu precisa ser revista. E nesse exato momento, uma fissura se abriu no chão, uma rachadura que exalava uma luz ofuscante. O tempo pareceu parar, e uma onda de energia a envolveu, sugando tudo ao seu redor. Ana não conseguia mais respirar. Clara! Ela gritou, mas tudo estava escuro e barulhento. Então, num estalo, ela se viu sozinha, em um espaço vazio, como se tivesse sido arrancada daquela realidade. Olhos atentos a um reflexo no chão que se tornava nítido. Ali, no espelho, algo mudou. Era uma imagem de Clara e Samuel juntos, mas uma sombra o cercava, uma presença maligna. Ana sentiu um frio na espinha. Não pode ser. Pensamentos dispararam em sua mente. Quando a escuridão começou a se dissipar, a verdade se revelou. Clara quer enfrentar. E você precisa decidir de que lado está. E ao dizer isso, uma onda de desespero recaiu sobre Ana. Essa não era a Clara que ela pensava conhecer. A revolução nas palavras dela fez a realidade tremer. Se tudo o que ela sabia até agora estava prestes a se desintegrar, as linhas entre o bem e o mal estavam borradas, e a única certeza que sobrou foi a dúvida. Até onde você iria para proteger segredos que podem derrubar tudo? O brilho ao redor de Clara parecia pulsar com uma intensidade estranha. Ana ficou paralisada, a luz ofuscante a rodeando, enquanto as tensões entre os presentes cresciam. A verdade revelada começava a se enredar em um novo mistério e a atmosfera estava carregada de incertezas. Você precisa decidir de que lado você está. A voz de Clara ecoou em seus ouvidos, mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu da fissura no chão. Um eco ensurdecedor preenchia o ar e o mundo em torno deles pareceu se desintegrar. Ana tentou alcançar Clara, mas algo a empurrou para trás, como se uma força invisível estivesse separando-os. Ela se sentiu envolta em um turbilhão e o chão se abriu sob seus pés, levando-a a uma escuridão profunda. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, estava de volta na sala, mas tudo era diferente. As paredes da mansão estavam cobertas de uma névoa densa e azulada. Samuel, Clara e Beto estavam parados à sua frente, mas havia uma nova presença. Uma mulher com longos cabelos negros e olhos penetrantes somou-se ao grupo. Você realmente pensou que a história acabaria aqui? A mulher falou, e seu tom era uma mistura de desprezo e compaixão. Ana se virou para a nova figura confusa e assustada. Quem é você? Eu sou a verdade que vocês tentaram enterrar. Ela respondeu, e o jeito como falou fez os cabelos de Ana arrepiarem. Era como se ela estivesse apontando o dedo na consciência de cada um deles. E é hora de a verdade finalmente ser revelada. Não, Samuel gritou, seu rosto se contorcendo de angústia. Você não pode estar aqui. A agitação cresceu, e Ana percebeu que a mulher tinha alguma ligação profunda com as revelações que estavam prestes a surgir. Eu sou parte de você, Samuel. A mulher continuou, seu olhar frio penetrando a alma dele.
E veio a hora de você lembrar quem realmente é. Ana ficou em choque. O que isso significava? Clara e Beto também estavam visivelmente perturbados, o ambiente estava carregado. O passado deles estava prestes a ser revirado. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Então, como um relâmpago em um céu claro, tudo explodiu. A figura da mulher ganhou forma, suas feições se ampliando até que o rosto se misturasse com o de Clara. Ana piscou, atônita. Clara? Gaguejou, enquanto uma sensação de desespero a invadia. Eu sou Clara, a mulher afirmou, mas a voz tinha um tom de sinceridade entrelaçado com mistérios. E sou diferente agora, porque você precisa saber a verdade sobre o que fizemos, sobre o que eu fiz com Lucas. Lucas? A confusão crescia na mente de Ana, e cada palavra parecia cortar sua realidade. O que você fez com ele? Eu o matei, Clara respondeu, e cada sílaba batia como um soco no estômago de Ana. Eu não tinha escolha. Ele estava prestes a descobrir tudo. Eu não podia deixá-lo revelar a verdade. O choque paralisou Ana. Cada peça do quebra-cabeça que pensava ter montado estava agora se desfazendo. Você matou seu próprio irmão? A incredulidade brotava em sua voz. Ele tinha que ser silenciado. Clara gritou, a dor em seus olhos refletindo a batalha interna. Todos esses anos eu fiz o que estava certo. Mas agora o passado voltou para me assombrar e nos arrastou para a escuridão. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A casa começou a desmoronar em torno deles, a realidade se fragmentando como vidro. O chão se abria em rachaduras profundas, e portões de estrelas se abriam entre as fendas. Não, não, não! Samuel gritava, sua voz uma mistura de pânico e negação. Você não pode fazer isso, Clara. Mas Ana olhou para ele, o desespero em seus olhos agora mais aterrador que qualquer monstro. O que mais ele sabia? Enquanto a estrutura em torno dele se despedaçava e a verdadeira natureza de Clara se desenrolava diante de Ana, ela percebeu que a linha entre amor e traição nunca fora tão tênue. A escolha entre deixar tudo para trás ou se perder ainda mais na verdade era agonizante. A luz desapareceu e o silêncio tomou conta novamente. Ana havia sido mergulhada em um novo mundo de trevas. A pergunta ecoava em sua mente. Até que ponto o amor pode se transformar em horror? E o que aconteceria a seguir quando a história inteira viesse à tona? O som da casa desmoronando ecoava como um grito agonizante, e Ana lutava para entender a avalanche de revelações que havia se desenrolado diante dela. Clara, agora envolta em uma aura, mística e cheia de raiva, distraía todos com suas verdades terríveis. A ideia de que ela havia matado Lucas atingiu Ana como um soco no estômago. Clara estava viva, mas não apenas isso. Ela era uma sombra de quem havia sido, algo que a dor transformara. Você pode me chamar de vilã, Clara disse, escorregando pela tristeza, mas fiz o que era preciso. Cada palavra dela era como um grito dentro da cabeça de Ana, enquanto observava Samuel e Beto. Seus rostos foram se contorcendo em uma luta interna. O que fazer agora? Era a vida de Clara contra a verdade que todos temiam. E, de repente, uma sombra passou por sua mente. E se houvesse uma maneira de redimir tudo? Vocês precisam se unir, Ana gritou, a urgência nas palavras. Se não estão juntos, tudo vai se perder. A luz ao redor de Clara começou a brilhar mais intensamente, como se fosse uma janela para uma verdade mais profunda. Não há perdão para o que fiz, Clara ladrava. Mas Ana viu um lampejo de dúvida em seu olhar. Seja lá o que venha, escaparei. Não se trata de escapar, mas de enfrentar, Ana insistiu. A voz dela vibrou com força. Todos temos algo a esconder. Mas isso não precisa ser o fim. Podemos compartilhar essa carga.
Samuel olhou para Clara primeiro e depois para Ana. A expressão no rosto dele mudou, como se uma pequena esperança estivesse se acendendo. Ele se virou para o irmão, que parecia preso entre a raiva e a confusão. Lucas, se você realmente está aqui, precisamos saber a verdade, Samuel disse. Podemos consertar isso, mas todos precisam colaborar. A verdade é pesada, Lucas respondeu, mas o olhar de Clara implorava por ajuda. Se não enfrentarmos isso juntos, o passado nunca nos deixará em paz. E com isso, Ana se sentiu como se a atmosfera estivesse mudando. A energia que antes era pesada estava lentamente se dissipando, enquanto os olhares se encontravam e um pacto silencioso era formado. Esse era o momento de se libertarem juntos. Cale sua voz, Clara. Escute o que Samuel está dizendo. Beto gritou, sem saber se as palavras eram venenosas ou esperançosas. Estamos todos presos aqui. Precisamos nos unir se quisermos escapar disso. A luz da fissura começou a pulsar de maneira frenética, como se aquele fosse o último aviso de que algo estava por vir. Ana fechou os olhos, sentindo que, pela primeira vez, o medo estava dando lugar à possibilidade. Com um grito poderoso, Clara levantou os braços, preparando-se para lançar toda a sua energia. Eu não sou só uma culpada, sou uma sobrevivente, e juntos somos mais fortes do que qualquer segredo. As palavras ressoaram como um eco na sala, e a luz começou a transformar tudo ao seu redor. Um redemoinho se formou, e Ana viu imagens borbulhantes de momentos perdidos, sombras e fantasmas dançando pelo espaço. Ela se lembrava de tudo, de Clara, de Samuel, do amor e da dor. Eu escolho um novo caminho, Ana gritou, e naquele instante o grupo se uniu de mãos dadas, o brilho intensificou. As paredes da mansão tremiam, e a verdade se desdobrava diante deles. O passado poderia ser libertado, e mesmo que o futuro fosse incerto, havia uma nova possibilidade em meio ao caos. Então, tudo explodiu em um brilho ofuscante. E Ana sentiu um peso ser retirado de seus ombros. O que estaria por vir? Eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. E enquanto a luz os envolvia, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o legado que deixariam para trás? Era o fim ou um novo começo? Antes de tudo se acalmar, uma voz ecoou. E agora, o que vocês vão fazer com essa verdade? E assim, a história deles estava apenas começando. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a mostrar mais conteúdo incrível. Queremos saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impressionante. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.